Várias pessoas me pediram para falar um pouco de como é o dia a dia do arquiteto no escritório fora do Brasil, no escritório nos Estados Unidos. Né? Então, isso vai depender, a tua rotina vai depender da sua posição. O que, que você faz? Qual é a sua função? Qual é o seu title? Né? Então, a gente hoje vai estar falando sobre o drafter. Né? Então, o desenhista, a pessoa que está fazendo desenho, botando a mão na massa. Então, várias coisas vão estar ocorrendo, não necessariamente todo dia, não necessariamente simultaneamente. Então, isso vai variar bastante em relação aonde o escritório está, né? O que o escritório está fazendo nesse momento, ok? Então, você pode começar a trabalhar no escritório e eles estão no meio de um projeto, então você vai estar desenvolvendo desenhos. Mas como que seria a ordem a partir do início de um projeto? A ordem dos tipos de tarefas que o drafter vai estar executando. Então, isso seria primeiro ir ao campo, ir ao site. Então, digamos que você está com um projeto novo, né? Pode ser uma renovação, um prédio novo, né? E você vai receber o background drawings, né? Os background drawings são os drawings originais. E você tem que, pelo menos, fazer a medição para confirmar que aqueles desenhos, aqueles drawings estão corretos. Né? Então, se for uma renovação, você vai ao site, vai àquele prédio, aquela construção, e você vai estar checando se os desenhos estão corretos, se a quantidade de cômodos está correto, se o nome e o número de cada cômodo também está correto, as escadas. Né? Então, você vai fazer uma verificação geral de que os drawings que você tem estão corretos em relação ao existente, porque sempre tem uma modificação, sempre tem parede que mudou, sempre tem alguma coisa que mudou, pode haver uma adição, uma outra ala que foi adicionada àquele prédio, então você tem que ir ao site para checar se aquilo está correto. Né? Então, o seu chefe, né, o arquiteto sênior, ele já vai saber se tem correções a ser feitas ou não. Mas, por via das dúvidas, a gente checa absolutamente tudo. A gente vai em todos os cômodos, a gente vai em todos os andares e dá uma checada para poder gerar os backgrounds. Então, esse seria um dos primeiros passos que um drafter, que seria um júnior, né, um arquiteto júnior, iria fazer num projeto. Com isso, ele volta para o escritório e vai fazer a correção naquele background. Então, tem muita correção em desenhos existentes. Né? Eles nunca vão colocar um arquiteto que é inexperiente para estar iniciando um projeto que nunca foi, se ele nunca fez nenhum projeto naquele escritório particularmente. Por que eles fazem isso? Porque você não sabe o CAD Standards, você não sabe o BIM Standards, né? Você não sabe os standards de desenho daquele escritório. Então, eles vão colocar você com uma pessoa mais experiente que ele vai estar te guiando exatamente o que você tem que fazer. Então, é mais fácil dar para um júnior, né, para um drafter, para um arquiteto júnior, fazer correções em projetos existentes, em relatórios, né? Então, eles te dão as marcações e você vai e faz essas modificações e pronto, é uma coisa muito simples, né? Você não está iniciando nada. Eles vão te dar pedido de pesquisas simples, por exemplo, acha para mim um vaso sanitário que vai caber dentro dessa condição. Então você vai procurar as medidas, às vezes a gente tem problema com pia, a gente precisa de uma pia muito pequena e tal. Então eles vão pedir para você procurar materiais que caibam dentro daquele projeto junto com certas direções específicas que o senior architect vai estar te dando, né? Então ele vai te dar direções para você fazer a pesquisa. Então você vai achar aqueles materiais, ou na internet ou na biblioteca do seu escritório, que geralmente o escritório tem uma biblioteca vasta, porque nos Estados Unidos, você sendo uma empresa de arquitetura, você contacta um fabricante e eles te mandam material de graça. Eles mandam por FedEx, em 24 horas chega o material para você.
É maravilhoso. E eles nunca estão cobrando para arquiteto, ele não cobra nada para mandar nenhum tipo de sample. Então, as bibliotecas de todos os arquitetos, biblioteca de material, é muito rica. Né? Então, esse tipo de pesquisa você também vai estar fazendo. Vai estar imprimindo sets para ser entregue, porque tem muita coisa que a gente faz no escritório. Então, o escritório tem uma plotter grande, o escritório tem copiadora, ele tem tudo, ele tem uma mesa grande onde você vai estar binding os drawings, né? Você vai estar grampeando os drawings. Então, você faz tudo isso no escritório. Eu já cansei de fazer cópia de set of drawings, e às vezes são uns 10 sets que você tem que fazer para uma entrega, e mais 10 sets de especificações, então são livros grandes assim, desse tamanho, e você tem que estar fazendo isso tudo dentro do escritório. Então você vai estar fazendo muito serviço que no Brasil poderia ser considerado serviço de gráfica. Não, a gente faz no escritório, a gente mesmo, a gente pega os binders e prepara tudo, e às vezes você ainda tem que levar e entregar para o seu cliente, né? Tem escritório que tem mala no escritório para colocar todos aqueles desenhos, todos aqueles relatórios, bota dentro de uma mala e leva para entregar no escritório do cliente. Então você vai ter imprimindo vários desenhos, encadernando, fazendo relatórios, fazendo várias coisas assim que provavelmente você não está acostumado a fazer no Brasil, porque você manda imprimir e depois entrega, né? Então você só tem que entregar. E uma coisa que é a coisa mais importante que o arquiteto, o drafter, tem que estar fazendo é a questão dos red marks, né? Então, toda vez que você está fazendo essas correções nos projetos, correções em relatórios, pode ser que você esteja lidando com vários projetos diferentes ou vários tipos de modificações que você está fazendo no desenho. Então, como é que acontece isso? Você vai ter que fazer correção que a gente chama aqui de red mark, né? Então, inclusive aqui no background, a gente tem uma red mark. Por que a gente chama de red mark? Porque eles sempre utilizam a caneta vermelha para fazer essa demonstração, para fazer as anotações que tem que ser, as modificações que tem que ser feitas no desenho, e entregam isso para o drafter, né? Então tem várias notas, muda isso aqui para cá, adiciona isso aqui, né? Então veja que tem um monte de anotações aqui. Então isso que a gente chama de red mark. Então o que é a coisa mais importante em relação a quando você vai estar executando o seu serviço de red marks, né? Sempre guarde todos os papéis que eles te derem, todo o red mark que eles te dão, você guarda, porque no futuro eles vão dizer que você não fez. Pode ser que aconteça alguma coisa, eles vão dizer, você não fez essa modificação. Ou o seu senior architect, né, o seu líder, ele mudou de ideia. Aí você fala, você tinha isso aqui, você estava desse jeito, você pediu para mudar para esse jeito. Então, o red mark, guarde, porque vai acontecer de você ter que checar o que você já completou, checar o que o seu chefe deu para você fazer, exatamente quando ele disser que você fez uma coisa errada, ou que você não seguiu as instruções dele, ou isso e aquilo. Se você jogar fora, você não tem prova. Então, sempre guarde as red marks. Eu tinha pilhas e pilhas de red marks quando eu estava trabalhando como drafter. Eu detesto guardar papel, mas eu guardava tudo porque aconteceu esse tipo de situação, onde falaram que eu não tinha feito o negócio direito, e eu tinha, então eu passei a guardar todos os red marks, porque eu não queria passar por aquela situação novamente de praticamente ser chamada de mentirosa, né? Então a gente não gosta disso. Conforme você vai executando o seu trabalho, então digamos que você tinha que fazer essa marcação aqui, você tinha que adicionar esse desenho. Você fez isso, você pega um highlight e você rabisca o highlight aqui. Então, o que quer dizer? Quer dizer que você já fez isso. Aí você, quando tiver passado o highlight em todos os vermelhinhos da folha inteira, o que você faz? Você imprime. Você confere o que você fez, você confere que foi salvo, que o arquivo foi salvo, que às vezes a gente esquece e não salva, ou alguma coisa acontece.
shit happens, né? Então, assim, sempre, sabe aquela coisa de Lady Murphy? Pois é, se tem alguma coisa para dar errado, vai dar errado. Então, esse tipo de coisa sempre acontece. Então, confira sempre o que você fez, confira que foi salvo, imprime e olha de novo, porque é diferente quando você está na tela e quando você está com o desenho final impresso na sua mão. É totalmente diferente. Então, checa se impresso ele também está direito, está de qualidade, ou então se você tem que voltar e fazer alguma correção. Uma vez que você checou o que você fez, aí sim você vai pegar a folha da Redmark mais a folha do que você imprimiu com o que você fez e vai entregar para o teu chefe. Tá? Então, esse aqui são 5 passos extremamente importantes se você vai trabalhar fora do Brasil, ou então mesmo trabalhando no Brasil, sempre cheque o trabalho que você está fazendo, e isso é uma maneira de você fazer o seu próprio controle de qualidade, né? Porque você tem que saber ter uma ideia de quanto tempo você leva para fazer os serviços, você tem que saber olhar para uma folha de Remark, você tem que ter uma ideia de quantas horas você vai demorar para executar aquele serviço. Principalmente aqui, eles te entregam alguma coisa e te perguntam quanto tempo vai demorar. E no início eu não sabia dizer. Eu não sabia fazer uma estimativa de quanto tempo demoraria. Então eu falava, não sei, eu tenho que ver. Eu te digo depois. E eu não sabia, porque eu não sabia. Mas hoje eu olho para uma folha, eu tenho exatamente uma ideia de quanto tempo demora. Inclusive um projeto inteiro. Eu olho o projeto, eu ando a obra, eu sei o que tem que ser feito, eu sei quanto tempo vai demorar para executar aqueles desenhos. Né? Então é tudo uma questão de experiência. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai se acostumando e você tem então uma ideia de quanto tempo demora para a execução de um serviço, para desenvolvimento de um projeto, né? Para tudo que você vai estar fazendo na sua carreira. Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente depois vai estar falando sobre outras posições, do dia a dia de outras posições, mas por hoje a gente vai estar falando só do drafter, tá? Então, se você ainda não assinou o nosso canal, clica aqui embaixo, toca o sininho para você receber notificação dos nossos novos vídeos e não esquece de colocar comentário, né? Adoro ouvir o comentário de vocês, as suas perguntas, né? Para saber o que mais que vocês estão precisando de informação durante esse seu desenvolvimento de pesquisa para a sua saída do Brasil e se tornar um arquiteto ganhando em dólar.